Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 25 de junho, celebramos São Guilherme de Vercelli. Guilherme nasceu na cidade de Vercelli, na Itália, no ano de 1085. Era membro de uma família muito rica, uma família nobre daquela região da Itália. Ficou órfão muito cedo e, com 14 anos de idade, ele decidiu que iria seguir uma vida religiosa e iria fazer uma peregrinação até Santiago de Compostela, na Espanha. Fez essa peregrinação e depois ele começou a fazer peregrinações por vários lugares, especialmente santuários da Europa. Em determinado momento, ele sentiu a inspiração de se tornar monge na Terra Santa e, consequentemente, de peregrinar até lá. Na Itália, ele se encontrou com João de Matera, que também já foi canonizado, e esse santo disse a Guilherme, profeticamente, que a vontade de Deus para ele não era aquela, e que ele precisava se abrir a algo diferente que Deus iria mostrar. Ele guardou isso no coração, começou a fazer um discernimento, um processo de oração em cima dessas palavras, e algo bem doloroso aconteceu e acabou sendo definitivo para a vida dele. Ele foi assaltado por alguns ladrões enquanto ele estava numa estrada, levou uma surra muito violenta desses ladrões e acabou decidindo ter, pelo menos durante um tempo, uma vida de eremita, vivendo, portanto, de forma solitária, numa região próxima de Avellino, na montanha de Monteverdine, o Monte da Virgem. E ali ele viveu durante algum tempo sozinho, realmente totalmente dedicado ao jejum, à oração, à penitência. Viveu no meio, inclusive, de animais selvagens. Conta uma certa tradição que ele tinha um burro que ele usava até para o transporte e um lobo acabou matando o burro de Guilherme. Ele acabou domesticando não só esse lobo, mas vários outros animais selvagens que existiam ali, vivendo em plena harmonia com a natureza, realmente algo bem extraordinário. Ele gostaria de ter passado, ao que parece, mais tempo vivendo na solidão, mas alguns jovens começaram a procurá-lo. Ele era uma figura, ao que parece, bem atrativa para os jovens, que viam ali um modelo de vida muito radical, muito santo e muito sedutor. Então esses jovens começaram a ir atrás dele, dizendo que queriam se tornar seus discípulos, que queriam seguir os seus passos. Então Guilherme decidiu construir um santuário mariano naquele monte, no Monteverdine. Esses jovens passaram a ter uma vida comunitária junto com ele e ele fundou oficialmente, no ano de 1128, um mosteiro masculino, adotando regras de vida inspiradas nas regras de São Bento, e dedicou aquele mosteiro também à Virgem Maria, mostrando que ele era, de fato, um santo bastante mariano. E esse mosteiro ficou conhecido pelas pessoas em geral como Mosteiro de Monteverdine. Ele, de fato, ficou um tempo à frente desse mosteiro, mas ele sentia o desejo permanente de ser peregrino, de viver só. Então, ele logo delegou o governo desse mosteiro a um sucessor seu, preparou esse sucessor e partiu em peregrinação para uma outra região, querendo viver como eremita. Foi então para a planície de Goleto, que não era muito longe dali. Passou todo um ano vivendo dentro de um buraco, dentro de uma árvore enorme que existia. Novamente ele foi descoberto pelos jovens, formou-se uma comunidade ao redor dele, e aí dessa vez ele formou tanto um mosteiro masculino, o segundo mosteiro masculino fundado por ele, e o primeiro mosteiro feminino. E aí construíram igrejas dentro desses mosteiros. Mais uma vez ele deixou e preparou um sucessor, deixou um sucessor e foi para uma outra região, a região onde fica a cidade da Irpínia.
E ali, mais uma vez, depois de um tempo como eremita, vários jovens se congregaram ao redor dele, querendo se tornar seus discípulos. Ele os acolheu, fundou mais um mosteiro, depois outro na cidade de Puglia, e onde ele ia fundando mosteiros. Queria ter vida eremítica, mas era dócil à vontade de Deus. Então, quando ele via que naquela região ele conseguia formar discípulos espontaneamente, ele formava um novo mosteiro e fundou uma congregação, oficialmente, a Congregação Beneditina de Montevergine, que durou vários séculos, até que no ano de 1879 ela se uniu a uma congregação também muito antiga, a Congregação de Monte Cassino, e continua existindo, mas com outro nome. Guilherme, portanto, era alguém que tinha esse desejo de peregrinar, de ser eremita, de ir à Terra Santa. Chegar à Terra Santa ele nunca chegou, mas sempre foi muito dócil às inspirações de Deus. Fundou vários mosteiros, formou e evangelizou muitos jovens, sobretudo a partir do seu testemunho, do seu exemplo de vida santa, austera, totalmente dedicada à oração e à penitência, até que ele morreu, fundador de vários mosteiros. Morreu no dia 25 de junho de 1142, num dos mosteiros fundados por ele, o mosteiro de Goleto. Depois, seus restos mortais, já séculos depois, já no século XIX, foram levados para o santuário do mosteiro de Maria de Monteverdi, no primeiro que ele fundou, que é um dos santuários marianos mais bonitos que existem na Itália, pela opinião difundida popularmente. Foi canonizado no ano de 1942 pelo Papa Pio XII, que o declarou, inclusive, padroeiro principal da cidade de Irpínia, uma das cidades italianas onde ele morou, onde ele fundou um mosteiro e onde ele deixou marcas muito concretas de evangelização. Nos inspiremos na vida desse grande santo, profundamente dócil à vontade de Deus, que soube escutar os apelos de Deus para si, pelos acontecimentos da vida, e que, pela sua fidelidade, alcançou a graça do céu, onde habita por toda a eternidade. São Guilherme de Vercelli, rogai por nós.